Obrigada, Sra. Presidente, Senhora e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Talvez seja importante primeiro dizer o que é que motivou este debate. E o que motivou este debate foi o conhecimento do conteúdo do relatório da Unesco sobre a barragem do Tua e as suas implicações no Alto Douro Vinheteiro. Os Verdes tomaram conhecimento da existência deste relatório e das suas recomendações através de uma reunião que tiveram no início de novembro com a Unesco, em Paris. Assim que essa reunião aconteceu, na Assembleia da República, dirigimos um requerimento ao Sr. Secretário de Estado da Cultura a pedir o conteúdo do relatório e a respectiva resposta do Estado português. Até hoje não obtivemos resposta a esse requerimento. Inacreditavelmente, portanto, mais uma vez, é através dos órgãos de comunicação social que este Parlamento toma conhecimento de um documento tão importante como este. Ora, vamos então ao conteúdo do relatório. É absolutamente arrasador em relação aos impactos da barragem do Tua e do próprio Programa Nacional de Barragens sobre uma área classificada como património mundial, que é o Alto Douro Vinheteiro. Confirma aquilo que os Verdes sempre disseram e demonstraram, designadamente em 2007, na altura da consulta pública do Programa Nacional de Barragens e também através da sua primeira denúncia à Unesco, e que o governo anterior e, ao que parece, o atual governo sempre insistem em negar. É que, de facto, a barragem do Tua tem implicações, atenção aos adjetivos que vou utilizar, que estão no próprio relatório, impactos severos e irreversíveis sobre aquele património mundial classificado. Diz ainda o relatório que os impactos são de tal ordem que não é de todo possível minimizá-los e que a descaracterização desta paisagem histórica do Alto Douro Vinheteiro é inegável com aquela barragem. Diz mais o relatório, diz uma coisa muito estranha e que até revela má fé, repito, má fé. É que a Unesco não foi em devido tempo informada da construção da barragem e da sua implicação no Alto Douro Vinheteiro e insinua que o Estado português não revelou a intenção dessa construção deliberadamente. Diz ainda o relatório que o memorando do Programa Nacional de Barragens e a Declaração de Impacto Ambiental da barragem do Tua não aborda as questões patrimoniais e a sua interferência nesta área classificada. Diz ainda uma coisa muito importante e que é fulcral, que o Programa Nacional de Barragens deve ser revisto e que tem que se reavaliar a construção da barragem do Tua, se ela deve ou não ser construída. Ou seja, aquilo que os Verdes dizem é: este relatório é um aviso sério à navegação, senhores secretários de Estado. Este património classificado está a ser ameaçado. E porquê é que ele é classificado? É classificado pela sua riqueza paisagística, pela sua paisagem única, pela paisagem genuína, pela harmonia que ali se conseguiu integrar entre a ação humana e os valores naturais. O que é, na verdade, esta classificação como património mundial? É pôr um selo de qualidade naquele território. É dizer, isto é um património tão rico e tão único e tão relevante que deve ser conhecido pelo mundo inteiro. Ora, por si só, esta classificação traz riqueza à região e então, se for potenciada pelo governo português, mais riqueza trará, designadamente na área do turismo, e se interagir com outros fatores, designadamente ao nível da mobilidade, temos um potencial riquíssimo de desenvolvimento daquela região e, portanto, consequentemente, do país. Ora, que custos se poderia trazer para o país com esta degradação do Alto Douro Vinheteiro, decorrente desta barragem? Um governo tão preocupado com a sua credibilização externa, certamente também incutirá essa preocupação numa eventual desclassificação deste património mundial. Quantos milhões, que estamos sempre a falar em custos, quantos milhões perderíamos, designadamente ao nível económico e turístico, acaso esta desclassificação fosse para a frente? Poderão dizer os senhores secretários de Estado, o relatório não diz lá, ipsis verbis, que a Unesco vai desclassificar este património.
correto. O relatório não o diz assim. Mas nós sabemos que a desclassificação não é imediata. Nós sabemos que aqueles avisos que lá estão são muito sérios. Aquilo que lá está escrito no relatório é: os senhores estão a degradar aquilo que nós classificamos e vos reconhecemos como património mundial. E se eventualmente não tivessem existido outras desclassificações, nós até poderíamos já interpretar assim. Mas já há precedentes de desclassificação e começaram todos assim, com avisos sérios à navegação, avisos sérios aos Estados, que depois não tomaram em devida conta essas recomendações e que resultaram numa desclassificação, que seria uma coisa extraordinariamente preocupante. Senhora Presidente, senhores Secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, o Governo tem este relatório desde agosto, pelo menos não foi capaz de responder ainda ao requerimento dos Verdes, enviando para cá o relatório. E aquilo que nós queremos saber hoje, e gostávamos de ter essa resposta, é o que é que o Governo respondeu à Unesco por via deste relatório e destas recomendações, e quando é que respondeu? Nós não podemos sair daqui hoje sem estas respostas. Atualmente o Governo português encontra-se numa posição, ou faz por se encontrar numa posição relativamente confortável. Quer dizer assim, nós recebemos esta herança, mas esta história não é contada assim, porque nós estamos em tempo de travar um crime económico, social e ambiental que é a barragem do Tua. Da verdade, e que não está assim tão avançada. O Sr. Secretário de Estado da Cultura e os Verdes tiveram essa preocupação de levar ao conhecimento do Governo para que o desconhecimento não sirva de facto de pretexto à falta de intervenção, mas eu gostava de saber o que é que o Sr. Secretário de Estado da Cultura fez desde então, relativamente a esta matéria em concreto. O Governo só tem uma coisa a decidir. Está aqui para servir exclusivamente os interesses e o negócio da EDP, ou está aqui para servir o país e, designadamente, a região do Alto Douro Vinheteiro e esse património classificado? E, nesse caso concreto, se o Governo está com vontade de parar este crime que constitui a barragem do Tua, que significa praticamente Senhora Deputada, queria que terminasse, por favor. Presidente, significa praticamente zero do ponto de vista da eletroprodução e do combate às alterações climáticas. Muito obrigada, Senhora Presidente, pela tolerância.